Olá, bem-vindo a mais um Encontro das 8. Neste nosso último encontro do ano de 2020, nós vamos tirar um pequeno recesso em dezembro e janeiro. Eu queria falar sobre o tempo que se aproxima, o tempo do Advento, o tempo onde celebramos a chegada do Messias, a chegada de Jesus Cristo. É um tempo onde nos lembramos que Jesus veio ao mundo, fez-se um de nós, nasceu da Virgem Maria e assim veio nos trazer vida, veio nos trazer exemplo e, sobretudo, veio nos trazer salvação. Acontece que Jesus prometeu voltar novamente, porque sabemos que ele morreu, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e está à destra do Pai, mas ele, através da sua Escritura, nos avisou, nos ensinou que voltaria. E o texto que o apóstolo João registra no Apocalipse diz que eis que venho sem demora e comigo o galardão. Palavras de Jesus Cristo essas. Ele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Palavras essas que você encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versos 12 e 13. E por que eu queria falar da segunda vinda de Jesus nesse tempo onde celebramos a primeira vinda? Porque estamos imersos num contexto de sociedade que fala muito do fim do mundo, fala muito da destruição da humanidade, fala muito do fim de todas as coisas. E Jesus veio nos mostrar, na realidade, veio nos dizer que ele voltaria e assim resgataria para si o seu povo para que estivesse para sempre com ele. A história, segundo o cristianismo, não é uma história cíclica. A história, segundo o cristianismo, é uma história linear, começo, meio e fim. A cosmovisão cristã, e eu queria te explicar isso um pouco, se você ainda não a conhece, ela começa com a criação. Nós cremos que Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, este homem, nossos primeiros pais, Adão e Eva, por livre e espontânea vontade, pecaram, decidiram autonomamente se rebelar contra a proposta de Deus, o Criador. Ouviram a serpente e decidiram assim experimentar do fruto proibido. Bem, isso fez com que toda a humanidade perdesse o rumo do relacionamento com Deus, o seu Criador. E não é isso que nós vemos hoje, uma humanidade completamente perdida, completamente longe de qualquer coisa que anuncie o bem, anuncie a bondade, anuncie o amor em relação ao próximo, anuncie a preocupação com a natureza. A humanidade hoje colhe o fruto da queda, que foi o segundo evento. Depois da criação veio a queda, Adão e Eva caíram. Isso contaminou toda a raça humana. Portanto, ao longo de séculos, Deus levantou uma nação chamada Israel, para através dessa nação anunciar que haveria de vir o Messias, o ungido, aquele que haveria de resgatar, remir, restaurar, reconciliar o homem com o seu Criador, com Deus. E essa nação de Israel, ao longo de séculos, foi o veículo através do qual Deus anunciou salvação, Deus anunciou remissão, Deus anunciou redenção. Essa salvação e redenção consumada, melhor dizendo, estabelecida na primeira vinda de Jesus Cristo, que é o que celebramos agora no período do Advento. Jesus veio, encarnou-se e cumpriu assim as profecias ditas através de homens daquele povo chamado povo de Israel. Não que houvesse algo de especial a respeito deles, no sentido de que são melhores do que os demais povos, mas que Deus, na sua economia, os escolheu para que deles viesse a redenção, deles viesse a salvação, viesse
a reconciliação de toda a humanidade com o próprio Deus. Portanto, Jesus veio, encarnou-se, viveu a nossa vida, viveu os nossos dilemas, viveu as nossas dores e morreu na cruz. Morreu na cruz para satisfazer tão somente o nosso pecado, tão somente a nossa rebeldia, que nós herdamos, querendo ou não, dos nossos primeiros pais. Jesus Cristo morre, então, na cruz, ressuscita ao terceiro dia e assim estabelece a nossa redenção. Então, a nossa cosmovisão fala de criação, queda e redenção, esta através de Jesus Cristo. Mas fala de um quarto evento, e esse evento chama-se consumação. E é a respeito desse evento que eu chamo a sua atenção no dia de hoje, nessa nossa meditação. Jesus voltará para consumar a história, para a consumação dos séculos, para inaugurar o tempo da eternidade, o tempo do Shalom, o tempo da paz integral, o tempo onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá guerras, não haverá discórdia, não haverá inimizade, não haverá o mal, porque ele destruirá na sua segunda vinda toda e qualquer sorte de mal, lançando-a no abismo do fogo eterno. Meu amigo, minha amiga, você precisa crer nisso. Se você é cristão, você precisa crer nisso. Você precisa olhar o mundo não com os olhos que o mundo tem, mas com os olhos com as lentes que a Escritura nos dá. A Escritura nos mostra que a história é assim: criação, queda, redenção e consumação. Caminhamos para esse tempo da consumação. Não sabemos quando ele virá, quando ele voltará, mas sabemos que ele voltará, sabemos que ele trará salvação nas suas asas, sabemos que ele trará redenção para todos nós, e todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia será encerrado. Todos aqueles que seguem a Jesus serão redimidos, serão alcançados por esta consumação dos séculos, para estar com Jesus, para sempre com ele. Então, meu querido, minha querida, pense nisso. Não tenha medo do futuro, porque o Senhor está com você. O Senhor preparou para você um lugar. O Senhor lhe aguarda para estar contigo eternamente, na eternidade, nos novos céus e nova terra, que hão de se estabelecer aqui, nesta terra. Aqui onde contemplamos este céu, Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai restaurar a natureza. Não haverá mais desgraça, não haverá mais morte, só haverá vida, só haverá o bem. Então, siga adiante e entre nesse período de advento, esperando ansiosamente pela segunda vinda de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família e possa te conceder um excelente ano próximo. Confie nele, ande com ele. Essa é a nossa oração por você. Vamos, nesse momento, orar, pedindo a Deus a bênção dele. Senhor, obrigado por este ano, obrigado por todos esses momentos onde meditamos na sua palavra. Queremos te pedir que o Senhor dirija nossos passos, dirija nossos corações e implante em nós a fé que nos capacita a andar crendo num futuro melhor. Cremos que o Senhor voltará. Maranata, ó vem Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.